É do versículo 10, tá? É do versículo 10, não é do 1. Nós eu li uma folha inteira daí, Jesus, né? É do versículo 10, tá? Fiquem atentos. Não desprezarem, fique atento para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ou seja, eles veem a face do Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Amém? Você acompanhou? Alguns versículos, né? 4 versículos. Eu tenho um tema na nossa mensagem desta noite: em busca da ovelha. Eu coloquei aqui uma introdução. Queridos irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem presente na vida da igreja nos dias de hoje. Aliás, é um assunto presente também na Bíblia, pois o próprio Jesus acabou falando e ensinando algumas coisas a esse respeito. E eu coloquei algo que está queimando no meu coração há alguns meses. Então nós vamos falar de algumas situações na vida de algumas ovelhas na casa do Senhor. Porém o Senhor falará com quem estiver disposto a ouvi-lo. Então vamos decolar? Convido a todos para viajarmos juntos por alguns preciosos minutos. Venham comigo então. Certo? Eu tenho aqui, irmão, para nós falar nessa noite, 6 estados de ovelha para apresentar nessa noite. Então eu tenho 6 tópicos e eu quero gastar aí 15 minutos cada um para dar conta. Se não der conta, irmãos, eu também encerro sem problema nenhum. Eu dou um salto, né? Um salto não dá porque eu estou só com a perna, mas dá para a gente andar mais rápido, né? Então eu disse para vocês que eu tenho 6 estados de ovelha. Então eu quero que você que está aqui nessa noite preste atenção em que estado de uma delas você se encaixa, se é que você vai se encaixar, porque Deus vai falar com você nessa noite. Eu tenho aqui primeiro, ovelha rebelde. Não é muito agradável, né? Segundo, eu tenho ovelha desgarrada. Terceiro, ovelha perdida. Quarto, ovelha caída. Quinto, ovelha ferida. E por último, em sexto, ovelha rejeitada. Tá? Foi algo que Deus deu para mim aqui sentado ali, ó. Eu não sei quem que estava ministrando um dia e de repente começou a me flutuar na mente algumas coisas. E chegando em casa eu fui ler, fui meditar e encaixou nesse culto, que foi uma coisa maravilhosa, né? Então eu quero conversar com vocês sobre esse assunto abençoado. Nós vamos começar aqui pela ovelha rebelde. Nós vamos começar do pior para o melhor. Quer dizer, eu também não sei o que é pior, se é ferido, machucado, rejeitado ou rebelde, né? Mas nós vamos começar pela ovelha rebelde. Essa ovelha, meus irmãos, ela tem plena consciência do seu estado.
Vocês concordam comigo? A ovelha rebelde sabe o que está fazendo, né? Ela tomou uma atitude, ela pensou, ela planejou, então ela sabe o estado dela. Ela planeja seus atos, suas atitudes e seus movimentos. Vocês vão rir agora. Os movimentos são igual do Chapolin Colorado, friamente calculados. O Chapolin podia ser gremista, né? Mas ele é colorado, né, Fernando? Rapaz, brincadeira, né? Para fechar na mensagem eu tinha que ser gremista, né? Não sendo corintiano já está bom, né, irmãos? Tem corintiano aqui, irmãos? Rapaz, não é que tem? Ó, rapaz, vascaíno eu sei que tem. Ai, Jesus. Nós vamos orar por vocês no final do culto. Essas são as ovelhas rebeldes, irmão. Então, é claro que estamos falando de gente, tá, irmãos? Jesus referia-se aos seus seguidores, pessoas. Para falar de ovelha desgarrada, vamos tomar o Evangelho de Lucas. No capítulo 15 de Lucas, do versículo 11 ao 32, esse texto vai nos falar sobre o filho pródigo, que rebelou-se contra seu pai. E nós vamos ver algumas atitudes que ele tomou e quais as suas motivações. O filho pródigo era um exemplo de uma ovelha rebelde. Ele vivia em casa com seu pai, com a sua família. Pelo menos um irmão ele tinha, não sei se tinha irmãs. Tinha amigos. Mas acontecia com ele o que ninguém podia ver, o que não era visível, o que não era concreto. Acontecia dentro do coração dele. Ele parou para começar a observar as coisas diferente do que ele vivia. Olha só. Primeiro ele desejou ir embora. Aconteceram alguns passos para que ele se rebelasse contra seu pai. Primeiro ele desejou ir embora. Com certeza algumas coisas o motivaram a tomar essa decisão. Como por exemplo, festas, mulheres, emprego com trabalho diferente, onde ele pudesse ganhar seu próprio dinheiro sem ter que prestar conta, por exemplo. Ele vivia com seu pai, era submisso ao seu pai, tinham regras, de acordo com a Bíblia ele era um judeu, então ele obedecia a regras morais do povo. Com certeza seu pai era um judeu conservador, é uma parábola, mas vamos navegar nisso. Convidei vocês para nós viajar, e tá bom viajar, né? Mas ele planejou. A primeira coisa que motivou ele, depois das motivações, ele pensou: eu vivo debaixo da tutela do meu pai, eu sou preso então, os meus amigos têm liberdade, eu dentro da minha lei eu só posso namorar uma mulher judia. Uma mulher judia tem a lei, uma moça judia tem a lei que lhe proíbe de se prostituir. Então, para ter uma moça judia, eu vou ter que casar. Meus amigos se divertem sem casar. Eu não preciso estar preso para me divertir. Meus amigos não são presos e se divertem. Eu vou ter que ficar aprisionado a um casamento. Então, a primeira coisa que ele desejou foi ficar livre das leis do seu pai, dos costumes e tradições da sua família e do seu povo, para poder obter essa liberdade. Algumas coisas motivaram ele a tomar essa atitude. Ou seja, tomar essa decisão. Festas, mulheres, um emprego onde ele pudesse
não trabalhar e o seu pai arrecadar, somar tudo e dividir com seus filhos, ele queria um emprego onde ele pudesse ele trabalhar, ele ganhar, ele tomar conta do dinheiro dele. E nesse ponto, quando a gente começa a observar essas motivações tomam conta do nosso coração, a gente começa a se sentir super capaz. Não é assim, meus irmãos? A gente começa, Rafael, a se sentir super capaz. Quando a obstinação toma conta do nosso coração, a gente não ouve a mais ninguém. A gente, quando vai pedir o conselho de alguém, a gente está esperando que a pessoa diga assim: vai em frente e que dê certo isso na tua vida. É isso que a gente está esperando. O filho rebelde, que ele já tomou sua decisão, ele não chega para o seu pai dizendo assim: pai, o que o senhor acha? Ele até ouve isso, mas a intenção dele é de que o pai diga assim: não, filho, faz o que tu quer, tu é dono da tua vida, vai em frente. Ele quer que alguém concorde com aquilo que ele já tomou, com aquela decisão que ele já tomou. Então, ele desejou ir embora. Segundo, pediu sua herança. Quando ele obteve todas as motivações e tomou sua decisão de ir embora, ele chegou ao seu pai e pediu herança, sem falar o que ia fazer da vida. Ele planejou. Ele fez tudo, calculou, como eu disse para vocês, friamente calculado. Passou dias na sua cama pensando, passou dias no cabo da enxada lá capinando, ou cuidando das ovelhas do seu pai, ou da roça, pensando: como é que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar um jeito de pegar o dinheiro, porque tudo que eu vou fazer lá fora eu vou precisar de um dinheiro primeiro, até eu embalar, até eu começar a ganhar o meu dinheiro. Então ele pediu a herança para o seu pai. Com certeza queria ser dono do seu próprio dinheiro e gastar quando ele quisesse e naquilo que ele quisesse, independente de opiniões. Esse filho pródigo chega para o seu pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. A sua atitude, como ele era filho mais novo, já ofendeu o coração do pai, porque a herança primeira era dada para o filho mais velho, somente depois para o filho mais novo, e mesmo assim, depois que o pai morresse. Ele pediu em vida, ele não respeitou as regras do seu pai, da família, da tradição familiar. Ele pediu em vida, e o pai até parece que sabia do coração dele. Se tratando de pessoas que o Pai Celestial sabe do nosso coração, né? Parece que o pai dele sabia do coração dele. O pai dele pegou e dividiu a herança entre os dois. Não podia dividir para um, dividiu entre os dois. E ele pegou a parte da herança dele. Opa, ele disse: está dando certo. Acho que Deus está nesse negócio. Acho que esse plano aqui é de Deus. Terceiro, depois de dias que ele recebeu a herança, ele disse: meu pai, estou vazando. Quem sabe o seu pai tentou ter uma conversa com ele, tentou ter um diálogo com ele, eu não sei, mas ele já estava obstinado. Partiu deixando sua família. Ele tinha tudo de que precisava para uma vida feliz, porém não tinha tudo que desejava. Você entendeu? Ele tinha tudo que precisava, mas não tinha tudo que desejava. Ele desejava além do que ele já tinha, do que ele precisava. Pois seu coração estava obstinado pelo desejo de conhecer coisas que só o mundo poderia lhe dar. Observação. Na prática, ele se rebelou contra seu pai, optou por viver independente dele, apesar de seu pai ter lhe dado tudo o que ele desejou, parte da sua herança. No reino espiritual, para nós aplicar isso à nossa vida,
nós vamos ver que esse filho participou de todas as bênçãos da casa do pai. Era um filho consciente do amor de seu pai celestial. Ele tinha consciência do perdão, da graça, do favor de seu pai celestial. Ele tinha vida eterna, ele tinha provisão para a sua vida, tinha irmãos, amigos, mas começou a invejar e desejar os prazeres do mundo e se foi. Depois que partiu, ele ficou à mercê dos novos amigos e prazeres que o mundo tinha a lhe oferecer. Mudou totalmente a história. Ele não dependia mais do seu pai. Ele passou a depender da sua própria força, dos seus novos amigos, das companhias, dos prazeres que o mundo tinha a lhe oferecer. Na verdade, o mundo consumiu tudo que ele tinha ganhado de seu pai, e em troca lhe ofereceu a miséria em sua vida. Na verdade, o mundo só lhe deu o que tinha, porque o mundo não tem nada mais a oferecer, só a miséria, pois Deus é o construtor e arquiteto de tudo que existe. Porém, mesmo com o coração doendo, o pai não foi atrás do filho. E também não mandou ninguém buscá-lo, nem levar nada para ele. Apenas esperava pela volta de seu filho rebelde. Seu amor não havia mudado. O pai continuava aguardando com amor a sua volta, porém não foi buscá-lo. Aprendemos que a ovelha rebelde é aquele filho que, não obstante tendo tudo em casa de seu pai, ele quer ter prazeres iguais aos filhos das trevas. Ele deseja o proibido. Satanás enche seu coração de desejo pelo misterioso e pelo mundano, que parece mais prazeroso do que aquilo que o pai lhe oferecia com tanto amor. Esse filho terá de decidir sozinho pela volta à casa do pai. As situações da vida forçarão ele a voltar, mas a decisão é puramente dele. Escute, talvez eu tenha aqui nessa noite um filho arrasado, que havia se rebelado contra o seu pai celestial. E nesta noite, ou neste dia, ou nesse tempo, não aguentou mais a miséria da vida e resolveu voltar. Saiba que o seu pai está de braços abertos para lhe receber. Filho rebelde, quando nós estamos dentro da igreja, no corpo de Cristo, desfrutando das bênçãos de Deus, e de repente o nosso adversário começa a sondar o nosso coração e começa a enredar o nosso coração, enche o nosso coração, toma os nossos olhos e começa a falar: olha lá para fora a liberdade que você tem lá fora para você andar, você correr, você desfrutar. Aqui você está preso a regras, que você tem apenas um caminho estreito para trilhar, e lá não, lá você faz o que você quer. Aí nós pegamos o que Deus nos deu, toda a saúde espiritual que Deus nos deu, e nós damos a Deus a família da igreja e vamos embora. Voltamos para aquela velha vida mesquinha. Vamos beber, vamos para a jogatina, vamos para a prostituição, vamos para essa vida aí larga que nós temos aí fora. E Jesus ensinou nessa parábola que esse filho, Deus não vai atrás dele, e nem manda ninguém atrás dele. Esse filho é consciente do que ele está fazendo. Apenas a vida vai lhe apertar tanto,
depois que ele gastar tudo que ele recebeu do pai lá fora, ele vai se sentir sozinho, com vergonha de voltar, e vai ser exprimido pela vida. Aí Deus vai dizer: agora você aprendeu, te arrepende agora e volta, que eu estou te esperando de braços abertos. Talvez eu tenha aqui, como eu falei, alguém que já trilhou por esse caminho, está tentando. É bem mais difícil você fazer um caminho de volta do que estar pela primeira vez nos braços do Pai. É bem mais difícil. O anel estava esperando você, as sandálias e as novas roupas estavam lhe aguardando, e a festa está pronta para comemorar a sua volta para a casa do Pai. Se nós tiver alguém aqui nesta noite, ao final dessa reunião, você pode vir à frente, quem sabe, e fazer um novo pacto com seu pai. Você já gastou toda a herança que você tinha direito, o seu direito, mas voltando para a casa do pai, o pai lhe recebe como filho, você continua desfrutando do que ele ainda tem. Aleluia. Ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada, ela está com o rebanho, está sendo alimentada pelo pastor das ovelhas, mas ela se desgarra porque vê pasto diferente do outro lado da cerca, do outro lado do lago, do outro lado do monte. E não contente com a sua situação, toma rumos diferentes, mas sempre retorna ao aprisco. Ela se desgarra, come lá fora. Quando o pastor grita, oh, chama as ovelhas, ela ouve e volta para o rebanho. Mas ela está sempre saindo do rebanho e dando um pulo fora, e voltando. Porém, na próxima oportunidade, ela vai se desgarrar novamente. Sabe aquele filho que está na igreja, vem os cultos, mas gosta de dar seus pulinhos fora de vez em quando, ou quase sempre? Pois é, essa ovelha possivelmente será disciplinada pelo pastor, seu pai. Essa ovelha, no caso das ovelhas mesmo, será disciplinada pelo seu pastor. Esse filho com certeza enfrentará dificuldades, será disciplinado pelo Pai Celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe como filho. Esse filho também é consciente do que está fazendo, por isso, porém, como ele continua no vai e vem, o pai vai tentar trazê-lo de volta através da disciplina ou algum sofrimento, e se ele resistir, ele pode ser deserdado. Esta ovelha, irmão, que sai do rebanho e dá um pulo fora, longe das outras, longe dos olhos do pastor, ela corre o risco de ser atacada por um lobo. Como que o lobo faz para pegar uma ovelha? O lobo entra no rebanho. Você já viu lá na África como é que os leões fazem? Ele entra no meio do rebanho, coloca medo e separa um da manada para correr atrás, porque daí ele faz aquele cansar e pega. O lobo também, o lobo é esperto. Ele fica de fora do mato olhando qual ele vai pegar. E se uma sai da manada, se desgarra, é uma presa fácil. E às vezes nós temos aquele filho na igreja, nós queremos estar na casa do pai, porque estar na casa do pai é bom, tem um abraço do pai, tem um abraço dos meus irmãos, mas nós gostamos de dar aquele pulo fora. De vez em quando temos aquela queda e hoje eu vou ceder, aí o convite de um amigo, de uma amiga,
e vamos buscar esse alimento lá fora. Mas é um risco muito grande do lobo me pegar lá fora e eu não voltar mais, e eu ser devorado lá. Eu tive amigos que fizeram isso, que eles eram batizados com o Espírito Santo, tinham um dom de profecia, tinham um dom de visão, foram arrebatados ao céu. Contou muitas coisas que ele contou quando ele voltou do céu, do arrebatamento. Aconteceu depois, inclusive a morte dele, foi do tio dele, da morte dele, foi uma das coisas que ele viu. Ele contou para o seu pai, e aconteceu exatamente como ele contou, dando pulinho fora, voltava, dava pulinho fora e voltava, dava pulinho fora e voltava, só que um dia não conseguiu voltar mais. Um dia o inimigo acorrentou, amarrou e não deixou voltar mais. Esse filho, esta ovelha, corre esse risco. Hebreus 12:8 diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Esse filho pode perder sua herança na família de Deus e a bênção de filho por causa de seu coração devasso, que vive na devassidão. Nós temos aqui em Hebreus, capítulo 12, 16 e 17, o escritor escreveu assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quem era Esaú? Esaú era o filho de Jacó, filhos gêmeos com Jacó, filho de Isaac. Nasceram ambos depois de grande. Esaú era o mais velho, nasceu primeiro. Ele tinha direito de primogenitura, de que as promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac, continuasse com Esaú. Mas um dia ele chega do campo com fome, e o Jacó era meio traiçoeiro, e ele então, Jacó estava fazendo uma comida, ele desejou comer a comida de Jacó, e Jacó disse: eu até te dou um prato de comida, mas você tem que me vender a sua primogenitura, o direito de primogenitura, que era direito de herança, herança dobrada, e herança das promessas. Ele disse: o que eu vou fazer com a primogenitura se eu estou morrendo da fome? Me dá um prato de comida. E comeu, prato de lentilha, comeu, né? Talvez tinha uns costeletos de cabrito ali junto. Quando seu pai morreu, Jacó e a sua mãe bolaram um plano ali, e o Jacó, o Isaac disse assim: eu estou na hora da morte, eu vou morrer hoje. Então, meu filho Esaú, vai no campo, você faz uma comida muito boa, um guisado muito bom, faz uma caça, mata uma caça, traz um guisado e faz para o seu pai, para depois eu te dar a benção. Aí o Jacó ouviu, a sua mãe ouviu, sua mãe disse assim, enquanto ele foi para o mato, ela disse assim: o Jacó vai lá, mata um cabrito, faz aquele guisado, traz aqui que eu vou fazer aquele guisado, bem apimentadinho, bem gostosinho, com aquele molhinho, e tu vai levar para o seu pai. Aí ele assim: não, mas o meu pai vai me apalpar, que ele já estava cego, ele vai me conhecer. Não, pega o traje do cabrito e bota nos teus braços, teu pescoço, botemos, porque o Esaú era peludo. Aí ele disse: ele não vai te conhecer. Aí chegou lá, chegou com o prato e disse: meu pai, aqui está o guisado. Aí ele olhou, não enxergava, e disse assim: meu filho, que rápido que tu matou essa caça. Ele disse: hoje Deus colocou a caça no meu caminho, pai. Ele disse: é tu mesmo, meu filho Esaú? Sim, sou eu, meu pai. E era o Jacó. Aí ele: vem cá, deixa eu apalpar. Aí apalpou ele com aquele pelo de cabrito, e disse: realmente é o meu filho Esaú, mas a voz é do Jacó. Aí comeu o guisado, chamou ele dobrou o joelho perto do seu pai na cama, e o pai derramou todas as bênçãos sobre a vida dele. Aí Jacó saiu dali quietinho, daqui a pouco chegou Esaú com um guisado, e a mãe dele e ele quietinho. Aí: papai, aqui está a comida. Aí ele assim: quem é? Esaú, teu filho? Mas tu já não trouxe? Não, eu acabei de chegar com a caça agora. Mas eu já abençoei o Jacó. Quem era que chegou antes? Era o Jacó. Então ele disse: então acabou essa bênção, eu já abençoei, as bênçãos que eu tinha eu já dei para o teu irmão Jacó.
Começou a chorar: pai, por favor, tem uma bênção para mim. Não tem, meu filho. A bênção que eu tenho é o seguinte: o maior servirá ao menor, tu serás servo do teu irmão. Aí ele disse: pois eu vou matar o Jacó. Roubou a minha bênção, mas ele tinha vendido uns dias antes. Ele buscou esse arrependimento, mas não encontrou mais. A Bíblia até fala que Deus rejeitou. A questão de Deus rejeitou ali é porque ele vendeu. E o Jacó já tinha abençoado o Isaac já tinha abençoado o seu filho mais novo. Ele buscou, mas não encontrou, porque era assim que funcionava. Então a ovelha desgarrada pode correr esse risco de perder suas bênçãos na casa do pai. Você pode ter sido chamado primeiro, mas por causa de que se desgarra de vez em quando, entra outra ovelha no seu lugar e é abençoada primeiro. É abençoada primeiro. Começa a prosperar, começa a ser abençoada, a ser cheia do Espírito Santo. Quando começamos a misturar as coisas santas com as profanas, corremos o risco de nos desgarrar para sempre. Precisamos tomar uma atitude radical em nossa vida. Ou servimos ao Senhor, ou servimos ao mundo. Porém, se temos alguém nesse estado aqui hoje, chegou o momento de tomar a decisão que agrade ao Senhor, pois Ele te chama hoje para bem perto dEle. Ele quer trazer você de volta para o rebanho. Quer que você dê um ponto final nesses momentos em que você se desgarra. Viva uma vida dentro do rebanho que Deus te chamou, onde você foi gerado. Ovelha não consegue viver no mundo, ela vai ser devorada. Um lobo se defende muito bem, uma ovelha não sabe se defender. E a carne da ovelha é saborosa. A carne da ovelha é saborosa. E ela tem valor. Começa pela lã. O mundo vai tirando aos pouquinhos, vai devorando, até sugar você. Até colocar você no fundo de uma cama, até você desejar morrer. E Ele não tem piedade de ninguém. Se nós tivermos alguém aqui nessa noite que está desgarrado, você também está tendo a oportunidade nessa noite de ouvir o chamado de Deus, de saber que Ele te ama de verdade. Vamos ao terceiro ponto: a ovelha perdida. A ovelha perdida, essa é desatenta. Ela não é consciente do que acontece com ela. Tem boa intenção. Não tem propósito. Ela é desatenta, também não tem propósito. Apenas anda com outras porque o pastor as guia para o pasto. Leva-as às águas tranquilas e as traz de volta à noite, e ela está sendo bem cuidada. Essa é a ovelha que está perdidona ali. Estou perdidão na vida. Aí encontrei uma igreja aí, Amor e Graça, que me recebe do jeito que eu sou, e Jesus recebe do jeito que nós somos mesmo. Ele só não vai nos deixar do jeito que nós somos. Tá, irmãos? Está cheio de gente aí dizendo: não, Deus me aceita do jeito que eu sou, me recebe do jeito que eu sou. É verdade, recebe, mas não deixa você do jeito que está. Se você continua do jeito que está quando chegou, você precisa se converter, precisa mudar de vida. E o processo disso chama santificação. A Bíblia diz assim, que o homem precisa se despir do velho homem, está em Efésios, e se revestir do novo.
Deus me aceita como velho, eu continuo velho, com a mesma velha roupa a vida inteira, eu preciso se converter, não resolveu nada. Posso me batizar, rebatizar, tribatizar, 40 batizar, 50 batizar, não vai resolver nada, irmão. Eu preciso mudar meus propósitos. Mas eu chego na igreja e eu assumo a parte religiosa da igreja. Eu não tenho aquele compromisso profundo com a igreja, com o pastor das ovelhas. Eu ando junto com a multidão. Aqui tá bom, que ninguém bebe, que ninguém fuma. O irmão não vai mexer com a minha esposa, ou pelo menos não deveria, né? A irmã não vai mexer com o meu esposo, pelo menos não deveria também. O moço não vai abusar da moça, a moça não vai abusar do moço, pelo menos não deveria ser assim. Aqui tá bom, vou caminhar aqui, né? Mas não tem propósito, não sabe o que quer, não deixa Deus trabalhar na vida também, para Deus esclarecer os propósitos dele na sua vida. Ali está bom, estou indo para o pasto, estou indo para as águas, pastinho verde, ovelha, águas tranquilas, e que maravilha. É uma ovelha bem cuidada, porém é fraca e se perde com facilidade. Esse filho é mais religioso do que espiritual. Ele não consegue decorar o caminho, está sempre perdido na multidão, não sabe para onde ir, o que fazer e onde parar. É a ovelha que não decora o caminho. O pastor tem que estar sempre repontando ela. Quando é para trazer de volta para casa de noite, ela pega qualquer caminho, ela não consegue decorar. Ela é uma ovelha doente. É aquele filho que não é rebelde, não está desgarrado, mas está perdidão ali. Tudo que for parecido é o caminho. Se é bom, tá bom, né? Se é bom, tá bom. Nem tudo que é bom, irmão, na religião é bom na vida espiritual. Nem tudo que é bom é certo também, porque Deus não trabalha com o que é bom, Deus trabalha com o que é certo. E os seus filhos, as suas ovelhas, têm um caminho certo para andar. O caminho não é muito largo, mas cabe os seus filhos. Deus não ia criar um caminho que não coubesse os seus escolhidos, os seus filhos. Cabe você também. A porta do aprisco das ovelhas, quando entrava de volta, passava uma ovelha por vez. Por quê? Porque não podia passar de duas, porque ele tinha que contar as ovelhas com uma vara. Foram 100 ovelhas para o pasto de manhã. Então quando chegava em casa, que ia passar no aprisco, as ovelhas faziam uma fila, e o passando ele ia contando, 1, 2, 3, 4. Se passasse de duas, era rebelde, não podia, tinha que passar de uma, porque ele tinha que contar, ele tinha que dar conta das ovelhas. Se faltasse uma, o patrão cobrava dele, ele tinha que saber onde é que foi essa ovelha. Mas passa, mas tem espaço para passar. Não deu certo porque apertaram demais. Não é verdade. Tem espaço que cabe você, e no corpo de Cristo tem um lugar para você também. No rebanho do Senhor, você é ovelha, está meio perdida, só precisa se deixar achar e tomar consciência do caminho correto. Você tem que aprender a farejar. Você tem que aprender a sentir o cheiro do pastor, para você saber que aquele é o pastor verdadeiro. Não estou falando que você tem que ficar cheirando o pastor Joab, tá, irmão? A ovelha lá conhecia o cheiro do seu pastor, conhecia a voz. Jesus não disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me ouvirão? Porque a ovelha, você pode chegar num bando. Eu estava estudando lá um dia, estava olhando como é que o pastor chamava as ovelhas, e tinha um pastor de ovelha lá ensinando, e eles reuniram 3 pessoas, e ele colocou as ovelhas no pasto, um turista, mais jornalista, e os 2 primeiros
ele ensinou como é que era para eles chamar, e eles chamaram as ovelhas. As ovelhas nem levantaram a cabeça, estavam pastando, nem deram bola, parece que eram surdas. Aí ele chegou, olhou para elas e alçou a voz dele, bem suave. Quando ele soltou a voz assim, que as ovelhas, que chegou o eco nas ovelhas, todas elas levantaram a cabecinha e olharam. E quando chega perto que vai cuidar, elas conhecem o cheiro do pastor. Outra pessoa não pega elas. Elas conhecem o cheiro do seu pastor, porque ele está sempre agradando, está sempre cuidando delas na porta, elas sabem que é ele. Mas a ovelha meio perdida, irmão, às vezes sente um cheiro diferente, mas o cheiro é bom. O cheiro é bom, eu vou. Às vezes o cheiro é bom, irmão, mas o miolo pode ser veneno, pode enganar você. Por isso você tem que farejar bem o caminho que você trilha, conhecer o rastro dos seus irmãos, das demais ovelhas, conhecer as passadas do seu sumo pastor, conhecer a voz do Espírito Santo, conhecer as ovelhas que estão com você no mesmo pasto. Se pintou alguém no meio falando diferente, você já pode começar a olhar meio arrepiado, porque pode ser um lobo. Pode ser um lobo com capinha de ovelha, querendo desgarrar você, querendo tornar você uma ovelha rebelde. O diabo é astuto, irmão. E Paulo chegou a dizer assim, que nós não ignoramos os seus ardis, porque ele é astuto, ele também tem poder e inteligência, para fazer parecer bom para nós. E quando a gente sente o amargo, já é tarde demais, já está envenenado. Esse filho é mais religioso do que espiritual. Ele não decora o caminho, está sempre perdido na multidão, não sabe para onde ir, o que fazer e onde parar. Esse filho está sempre duvidando, ora acredita, ora desacredita, faz o que os outros fazem, mas não tem certeza daquilo que realmente quer. Entregou sua vida a Jesus, mas dá ouvido a outras vozes. No domingo está no culto alegre, mas na segunda pensa em desistir de tudo por causa das incertezas em sua mente. Sabem por que isso? Falta de entrega total de sua vida a Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele escreve assim: ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É impossível um filho crescer espiritualmente na igreja se ele apenas está aqui para andar na multidão porque ele acha bom. Esse filho tem dever, a necessidade precisa conhecer a Jesus. Esse filho precisa entregar todo o seu caminho ao Senhor. Ele precisa crer, ele precisa ter fé, ele precisa estar aqui por fé. Um forte sem fé pode se rebelar, pode se desgarrar, pode cair. Mas um fraco com fé, ele possivelmente vai caminhar muitos quilômetros, vai caminhar muitas milhas, porque ele é guiado pela fé. A fé nos aproxima do Senhor. Eu preciso acreditar que Deus existe, que Ele está ali, que eu estou ali porque eu quero Deus. Não é porque eu só quero uma igreja. A igreja é bom. Imagine vocês se não existisse salvação, não existisse, a santificação fosse mais superficial. Só o fato de ter a igreja baseada na Bíblia já era bom.
religiosamente, Jobinho estaria bom, né? Porque é o lugar que nós fizemos comunhão, nós aprendemos a nos respeitar, nós aprendemos a amar, aprendemos a fazer boas obras, isso é bom. Mas e Jesus ficaria onde? Se o fator principal de Deus foi colocar Jesus dentro de nós, foi mostrar um caminho verdadeiro e sólido para nós caminhar de verdade, irmão, que as coisas sejam verídicas, sejam reais, sejam verdadeiras, que eu não viva de ilusão, que eu não viva de mentira. Gente que vive de mentira é vazia. Gente que gosta de viver de ilusão, ela não tem coragem de dobrar os joelhos e pedir algo para Deus, ela tem vergonha. Porque na hora que ela vai dobrar o joelho para falar com Deus a respeito de alguma coisa, o Espírito não intercede. Porque eu vivo uma vida vazia, de ilusão. Muitas vezes no desespero nós criamos ilusões para nós acreditar, para poder caminhar mais algum tempo. Mas eu digo uma coisa para você: é melhor você se desiludir de vez, cair, e caído pedir ajuda de Jesus. Dizer: Jesus, realmente eu não consigo, entra na minha vida e me levanta. Porque se Jesus ficar de pé e Ele estiver dentro de mim, se Ele ficar de pé, eu vou ficar de pé também. É a única forma. Se eu vivo com dúvida na minha decisão, é porque eu não creio que Deus tem poder para transformar todas as situações de minha vida. Mesmo eu vivendo o contrário disso, no momento, eu preciso crer que Ele pode todas as coisas. Se você estiver aqui nessa noite, o Pai fala com você também, ovelha perdida, assim como falou com a rebelde e com a desgarrada. O Pai fala com você sobre uma decisão definitiva. Se você estava perdido, o Pai quer te dar destino nessa noite. Tome uma decisão definitiva para a sua vida. Escolha viver uma vida de retidão e desfrutar das alegrias do reino. Nós encontramos a parábola da mulher da moeda perdida em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Da moeda perdida. E Jesus disse que a mulher estava à procura da moeda perdida. Deus está à procura desse filho perdido. E se Ele te encontrar nesta noite, vai haver uma grande festa por causa da sua vida. Pois você é valioso para o Pai. E a ovelha perdida, o pastor ia atrás dela, como ia atrás da desgarrada. Talvez o rebelde se arrependeu e veio essa noite, mas o desgarrado e o perdido, Deus vai atrás de você. Vamos à quarta: ovelha caída. No Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, nós temos a parábola do bom samaritano. Vimos um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe roubaram, deixando-o desmaiado. Também passava pelo mesmo caminho um sacerdote que, vendo caído, não o ajudou. Também passava por ali um levita que, vendo, também não ajudou. Porém passava por ali um samaritano que também ia de viagem e, vendo-o caído e desmaiado, o ajudou. Você está entendendo? Vocês estão tão quietinhos. Se fosse o pastor Job, já estava batendo em vocês. Mas eu sei que vocês estão aproveitando, né? Glória a Deus. Esse homem
que caiu nas garras dos assaltantes, ele estava acostumado a passar por aquele caminho. Nós estamos falando agora da ovelha caída. Passar por aquela estrada. Ele conhecia bem o caminho. Porém foi surpreendido com o imprevisto. Naquele dia veio a cair nas mãos de salteadores. Ele tinha um trajeto para percorrer, ele tinha propósito. A ovelha perdida não tinha propósito, irmão Carlos. Mas a caída aqui tinha propósito, ela tinha uma viagem, ela estava indo para um determinado lugar. Tinha um trajeto a percorrer, um trabalho a fazer, um plano a cumprir. Mas foi interrompido pelas surpresas da vida terrena. Mas teve a sorte de alguém ter o ajudado e cuidado dele. Talvez eu tenha aqui nessa noite alguém desiludido com a vida. As causas, muitas. Você ia bem até que algo aconteceu. Você conheceu alguém, fez a viagem dos sonhos, em seu coração tudo estava programado para a viagem da felicidade. Parecia que tudo estava dando certo, e nada, absolutamente nada poderia dar errado. Parecia tão real, parecia tudo tão verdadeiro, mas de repente sopra o vento e fica cada vez mais forte, e acaba derrubando tudo que você descobre. Derrubando tudo, você descobre que era tudo fantasia. Olha só, quando nós nos planejamos alguma coisa, você se entrega aquilo ali, não é verdade? O engenheiro que vai fazer um projeto de uma casa, de uma construção, de um prédio, ele se entrega aquele projeto. Ele vai para frente do computador, vai usar suas artes, suas ferramentas que ele tem, e ele vai trabalhar, vai se entregar de corpo, alma e espírito naquele projeto para trabalhar. Se você vai montar uma empresa, você já tem um projeto, você já definiu os seus planos, como você vai fazer, quantos funcionários você vai ter para começar essa empresa, o que você vai trabalhar, qual será a sua finalidade, para onde você vai apontar, você vai se dedicar, você vai montar uma equipe, você vai se dedicar de corpo, alma e espírito nesse projeto, você se entrega, não é verdade? Se você namora alguém, e você tem propósito de casamento, e essa pessoa também tem, você também se entrega. Não estou falando que vai se prostituir, estou falando que você se entrega, você vai se projetar, você vai começar a planejar tudo em torno daquilo ali, com aquele propósito, não é verdade? Vocês dois vão se conversar, vão planejar, vão se entregar. Se você vai fazer uma viagem para a América, bom, eu vou estudar, vou me formar, e depois eu vou para a América me formar lá, vou pegar uma bolsa, sei lá, vou trabalhar lá, vou ganhar algum dinheiro que eu pretendo fazer uma casa. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar um ano inteiro, você vai se dedicar, você vai guardar todo o dinheiro, você vai fazer hora extra na pizzaria à noite, e já sai do serviço com a mochila correndo para a pizzaria, e outros trabalham à noite e trabalham de dia no restaurante. Assim você vai se dedicar ao máximo, vai se entregar para arrecadar dinheiro, para dar conta de pagar a sua passagem, e quem sabe viver 1 ou 2 meses lá até você se estabilizar. Você se entrega, não é verdade? Mas quando você faz tudo isso, você sabe até o final, você já planejou até o final, vou chegar a tal lugar. Mas de repente na vida você é surpreendido por alguma surpresa inesperada. Isso arrebenta com a gente, não arrebenta, irmãos? Talvez eu tenha aqui na minha frente também pessoas que passaram por isso. Roubaram seu amor, roubaram sua paz, roubaram sua alegria, e por fim roubaram sua alma. E agora você não sabe o que fazer. O que dizer às pessoas? Parece que tudo desmoronou, e você não sabe por onde recomeçar de novo. A frustração, dependendo do seu grau, ela bloqueia as nossas condições de replanejar.
É mais fácil, às vezes, optar pelo pior, se jogar e deixar a vida levar para onde der, deixar a correnteza levar. Se fica engalhado numa curva de rio, amém. Se não, vamos ver onde é que vai dar. Se vai dar no mar, se vai se afogar no meio do caminho. Outros estavam indo bem, de repente tropeçaram, falharam e vieram a cair. Agora a vergonha castiga a sua vida. Não consegue mais encarar as pessoas por perto. Difícil dar explicações. O que eu faço agora? Já passaram várias pessoas por você e ninguém percebe o seu estado. Quero dizer a você que o bom samaritano está passando por você nesta noite. O Senhor te pega pelas mãos e te levanta nesta noite e começa a reescrever a sua história de vida e de propósitos. Tão somente creia e comece a caminhar e sonhar de novo. Veja bem, se a gente falha num propósito, acontece algo na vida que destrona isso, destrói nossos propósitos e sonhos, algo que não dá certo, e a gente percebe que alguma coisa de errado não dá certo ali. Depois, para se replanejar, irmãos, não é assim? Para se replanejar e se aproximar de determinada pessoa. Se um grande amor te frustrou, na hora de você encarar novamente esse grande amor, você, só no pensar, já vem a imagem da primeira queda. E se você continua, você tem medo de continuar, de correr o risco, porque você está cheio e cheia de frustrações. Aí você pensa, eu não vou conseguir. E se tenta, ofende a parte de lá, é ofendida a parte de cá, porque você tem muitas frustrações. Você não conseguiu descarregar antes, agora você descarrega nessa pessoa atual. Ou seja, no projeto, qualquer coisa, eu me referi a isso, mas pode ser qualquer outra coisa. A frustração nos impede de retornar ao caminho, de começar com pessoas novas, começar com planos novos. E às vezes você até tem a possibilidade, mas não tem ânimo e nem confiança. E esse homem caiu lá, e as pessoas que deveriam ajudar ele não ajudaram. O sacerdote era um homem religioso, mas por ele achar que o homem estava morto e ele ficar impuro em tocar no defunto, ele deixou o homem abandonado lá. O levita, que era um auxiliar do sacerdote no templo também, estava puro, vinha do templo embora e disse, não posso me ficar impuro, abandonou também. Mas aí veio alguém que não tinha nada a ver. Alguém que não tinha nada a ver. O samaritano era inimigo de um judeu. E ele junta ele e leva para uma estalagem. Foi o único que socorreu. Botou nas costas, na sua cavalgadura, na sua jumenta, e levou para um lugar. E hoje você, ovelha caída, que tropeçou, que te derrubaram, você tem a oportunidade hoje de aceitar o convite do sumo pastor, que está indo ao seu encontro, curar suas feridas, te levantar. Eu quero passar para o quinto ponto. Vou dar conta, Fernando, viu? Sou fera. Como diz a nossa netinha, como é que ela diz bem? Eu sou o quê? Craque, né? Vovô, eu sou craque. Eu digo, tu é fera, Valentina. Ela diz, não, vovô, eu sou craque. Ovelha ferida. Essa aqui eu vou te contar.
A ovelha ferida é aquela que foi atacada por algum lobo ou algum outro animal, mas conseguiu sair com vida. Tem isso também. Ainda em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, a parábola do bom samaritano que nós acabamos de ler, nós vamos ver que aquele samaritano, também ficou muito, vamos ver que aquele homem também ficou muito ferido ao ponto do bom samaritano colocar vinho e óleo nas feridas e fazer algum curativo, levando para uma estalagem ali perto, pagando para que o dono da estalagem cuidasse bem dele. Por que ele colocava vinho? Por que ele não deu logo para beber, né? É melhor beber o vinho do que passar nas feridas, né? Pelo menos eu acho, né? Então, o vinho é uma espécie de anti-inflamatório, porque o vinho de antes era diferente do que nós tomamos hoje. Nosso vinho hoje, irmão, ele é um vinho que ele passa por produtos químicos até chegar naquele vinho ali, né? Ele é industrializado. Mas o vinho de Israel era um vinho artesanal. Ele era colhido às uvas, espremido com pedra, fervido, não era colocado nada dentro, era fervido, e ele era uma bebida natural, por isso era tomado, por isso é diferente. E ele tinha uma espécie, ele era parecido com vinagre, ele tinha uma espécie se fazia curativo, e ele era anti-inflamatório, ele cicatrizava, e aí ele passava óleo em cima para quê? Para as moscas não sentar, para proteger, para as moscas não sentar, para não pôr bicho ali, para não bichar as feridas. Conheço algumas pessoas que foram muito feridas em alguma ou várias áreas de suas vidas. Conheço pessoas que acreditaram em uma promessa de amor e vida feliz, e que se entregaram de corpo e alma, e quando descobriram que era uma farsa, uma ilusão, já estavam envolvidas demais para voltar atrás. Suas vidas foram sugadas até a alma. Não é assim? Sim. Pessoas que se enfiaram em situações que, para voltar atrás, era chato, era feio, porque as pessoas iam passar, iam falar. Para continuar era frustrante. Então, feriu-se a si próprio com situações que poderiam ser resolvidas antes. Mas como ninguém adivinha, ninguém sabe o que vai acontecer, a pessoa é ferida. Pessoas que deixaram suas vidas para viver a vida de outras pessoas, para viver um personagem ilusório e perigoso, e hoje estão frustradas, não acreditam em mais nada, e suas esperanças se foram como folhas ao vento. Feridas feitas por melhores amigos, pessoas amadas, familiares e até membros de igreja. Hoje você deita na cama e a dor o faz lembrar de momentos terríveis que aconteceram. Olha para as cicatrizes e o ódio consome a sua vida, não é assim? Que ódio! Você não odeia as pessoas, você odeia você mesmo. Que ódio! Como é que eu não percebi? Como é que eu pude ir tão longe? Por que eu não dei ouvido? Meu Deus, por que eu não dei ouvido? Por que eu não parei? Por que eu continuei? Por que eu não dei um basta? Por que eu não mudei de caminho, não mudei de atitude? O ódio se tornou introspecto. Você odeia você mesmo. E hoje você se castiga como um meio de punição. Culpa e mais culpa. Você até gosta de viver nisso como uma espécie de masoquismo. Você acha que está pagando pelo que fez. Você apenas tem uma ferida interna que você não pode resolver. Viu? Se a ferida fosse externa, você conseguia resolver, porque você ia conseguir ver o tamanho dela, a gravidade dela.
Você ia saber que tipo de curativo fazer. Mas a sua ferida é na alma, é interna, você não sabe a abrangência dela. Você precisa de alguém que conheça o seu interior. Você precisa de um médico que faça um exame interior na sua vida, um exame interior na sua vida. Você precisa do médico dos médicos que pode ver o seu interior melhor do que você vê o lado de fora. Essa ovelha ferida, talvez esteja aqui me olhando nessa noite. Lhe ofereceram rosas, mas lhe deram espinhos. E você carrega cicatrizes profundas que parecem eternas. Não desaparecem, às vezes ainda sangram e latejam em sua alma. Mas o bom samaritano está aqui nessa noite para passar vinho nas suas feridas e curar todas as inflamações da sua alma. Ele vai passar do seu óleo e cicatrizar de vez as feridas do seu coração. Coisas que você perdeu que ainda te ferem vão deixar de fazer sentido a partir desta noite. Jesus vai te libertar desta prisão e te dar liberdade para você viver somente para Ele. Ele quer devolver sua saúde emocional, sua alegria, pois Jesus é a fonte da alegria e da vida. Ovelha ferida, se você estiver aqui nessa noite, quem sabe ao final dessa reunião você também possa se aproximar, para Jesus curar as tuas feridas nessa noite. Quando alguém era ferido em Israel, com uma ferida que ele não conseguia curar através da medicina natural, ele começava a exalar mau cheiro, e as pessoas não aceitavam ele chegar mais perto. A gente, quando está muito ferido, irmão, a gente parece que exala mau cheiro, não é? Das nossas feridas, a gente fica odioso, a gente fica irritado, a gente fica repugnante, as pessoas não têm como chegar perto da gente. A gente tem medo de tudo e de todos, porque parece que todos vão tacar o dedo naquela ferida. Mas o Senhor Jesus hoje quer passar vinho, quer passar óleo nas suas feridas. Eu tenho certeza que você vai sair daqui curado nessa noite. Sexto ponto para nós encerrar: a ovelha rejeitada. A ovelha rejeitada fala daquele filho que não encontrou seu lugar na família, que sempre foi o pior entre os irmãos, a chamada ovelha negra da família. No livro de Gênesis, a partir do capítulo 39, veremos a história de José. José era filho de Jacó com Raquel, sua esposa amada e preferida, que era estéril. Deus deu 2 filhos a ela, José e Benjamim. Por isso Jacó mimava e agradava mais a José. José não era o filho mais velho de Jacó, mas ele era o mais velho de Raquel. Como ele amava mais a Raquel, que era a legítima esposa dele, ele tinha mais de uma, tinha 2 e tinha mais 2 concubinas. O homem era danado, o homem era um cabritão velho, era um bodão velho. Pegou 2 esposas e ainda pegou 2 empregadas, e todas elas tiveram filho. O homem era demais. Aí, mas brincadeira, tá, irmão? Aquele tempo era permitido, tá? Hoje é permitido também, mas não convém. Mas não convém, né? Não convém, é pecado. E então ele amava muito a José, porque José era uma espécie de primogênito que Raquel deu para ele. Então ele mimava mais o José. E apesar de Jacó ter outros 12 filhos, Deus escolheu José para um grande propósito. E sendo assim, Deus começou a dar sonhos a ele, que revelavam que José governaria sobre sua família.
Isso, porém, incomodava seus irmãos, que o rejeitaram e o venderam para uma caravana de ismaelitas, que o levaram e o venderam no Egito para o capitão do exército egípcio chamado Potifar. Porém, é nesse contexto que José começa a sua trajetória de muito sucesso. Meu Deus, na rejeição, na venda para o Egito, começa a trajetória de capacitação de José. A rejeição dos seus irmãos jogou José direto dentro do propósito de Deus. Foi incrível. Passando pelas provas de caráter na casa de seu senhor e também na prisão, ele foi capacitado para o trabalho. José é rejeitado pelos seus irmãos na casa de seu pai, é vendido por eles por 20 moedas de prata para os ismaelitas que iam numa caravana para o Egito. Chega no Egito, José vai para uma fila de escravos, pelado, sem roupa, numa fila de escravos, e aí tinha que dizer quem era, né? Quem estava vendendo ali, de que nação tu eras? Sou hebreu. Um hebreu era tido como muito inteligente e desenvolvido na terra, então todos queriam um escravo hebreu, porque ele era religioso, era obediente, conhecia a perfeição. Todos queriam um escravo hebreu, e geralmente eles iam para a corte, geralmente eles iam para a casa de gente rica, importante do reino. E José foi para a casa de Potifar. Só que na casa de Potifar, quando ele chega na casa de Potifar, Potifar diz assim para ele, testou ele por um tempo ali, viu que ele era confiável, disse assim, tu manda na minha casa, tu pode entrar e sair, fazer tudo, planeja tudo aqui, só vou vetar a minha esposa. Na minha esposa, tu tem que respeitar. Mas ela é nossa sem vergonha. E aí, José era bonito, e ela pregou os olhos no José. Certamente ela já estava acostumada a fazer isso antes, né? Pregou, vocês vão ver que já era acostumadinha. Ela já era acostumadinha. Aí, ela começou a dar em cima de José. Ela queria se relacionar sexualmente com José. E José sempre rejeitando, caindo fora. Não posso, o meu senhor confia em mim, ele deu toda a liberdade na casa para mim, mas ele só vetou você, minha senhora. E ela, quer nada, aquele velhão lá, não dá mais nada, vem cá, tu é um moço bonito, vamos dar uma namoradinha e tal. E ele, não, sangue de Jesus tem poder, né? Aquele tempo. Aí, quando chegou um dia, ele estava num quarto lá, dando ordem, ela chegou, entrou no quarto e pegou José pelo colarinho, disse, hoje tu vai, meu filho, hoje eu te pego. Quando José passava por ela dizia assim, se eu te pego, se eu te pego. E o José está repreendido. Até que um dia, Deus permitiu que o José ficasse nos cômodos da casa, e ela cuidando do José, ganhou uma serpente, cuidando. Quando ela viu que o José estava meio sozinho, ela foi, grudou José. Grudou José. E José, não, sai daqui, sou sem vergonha. Largou a capa na mão dela e saiu correndo. E aí, ela era tão endemoniada, que ela pensou em questão de segundo. Ela disse, ele vai contar para os outros que eu ataquei ele e vai me difamar. Pegou a capa dele e saiu gritando também. Socorro, José quis me estuprar. E vieram os escravos da casa tudo, meu Deus, o José, como José, sim, esse hebreu, e me passou a mão, me agarrou aqui, vê que eu fiquei até com a jaqueta dele na mão. A jaqueta da Mormai, é da Adidas, eu acho, não sei. É da Matrix. Aí ele ficou com a capa dele na mão, difamou ele. Quando chegou em casa, chamaram o patrão veio. Esse crime, irmãos, lá
era de morte. Ninguém fazia isso e saía vivo, ele ia para a forca. Quando o Potifar chegou, que ela contou, ele pegou e disse assim: prendam ele. Ele não matou. A maioria dos historiadores e comentaristas concordam que ela já era acostumada a fazer isso, e o coitado já sabia que era um coitado, tanto que ele não mandou matar o José, ele mandou só prender. Ele não acreditou de todo no que ela falou, senão ele teria matado José. Aí José vai para a cadeia. Bom, agora está acabada a vida. Não, continua a vida. José vai para a cadeia. Na cadeia ele se torna chefe do cárcere. Nada para, e era um rejeitado, irmão. Mas Deus tinha planos na vida dele. Deus não queria alguém que estivesse no pódio, Deus queria alguém que estivesse na multidão. Observamos que quanto mais rejeitado ele era, mais se aproximava-se do colo do Pai Celestial. Nunca entenderemos as rejeições que sofremos, se não as considerarmos como projeto de Deus em nossa vida, irmãos. Talvez nós tenhamos aqui nessa noite alguém que traz em sua alma as dores da rejeição. Um filho ou uma filha que foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, que sempre foi visto como aquele ou aquela que nunca vai dar nada. Talvez você seja um esposo ou uma esposa que foi rejeitado pela esposa ou pelo esposo, e depois disso é só traumas na sua alma. Muitas pessoas, ao se sentirem rejeitadas, elas vão em busca de soluções que possam suprir essa carência emocional, que muitas vezes afunda ainda mais a situação. Uma filha que não teve afeto e carinho do pai, muito provavelmente vai procurar nos braços de outros homens aquilo que não obteve de seu pai. A mesma coisa, o filho que foi rejeitado pela mãe vai procurar nos braços de outras mulheres aquilo que lhe faltou. Sem falar de homens que não tiveram carinho e afeto do seu pai, por causa dos seus traumas internos, foram procurar isso em outros homens também. Mulheres que foram rejeitadas por seu pai, foram procurar esse carinho em mulheres, ou que foram rejeitadas pela mãe, não tiveram o carinho e afeto da mãe, foram procurar isso em outras mulheres também. Às vezes nós condenamos pessoas assim, mas nós não sabemos a história. O que é demônio, mas tem coisa que tem história, não é verdade? Tem coisa que tem uma história por trás. E nos dois casos isso pode levar a um abismo sem fundo. Na busca por esse afeto, muitas pessoas às vezes desiste de tudo e se joga na vida sem ter esperança de mais nada, apenas deixa-se levar pelas circunstâncias. Ovelha rejeitada. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, por inveja. Foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, e tornou-se administrador da sua casa. Foi acusado injustamente de tentar abusar da mulher de Potifar e foi preso. Na prisão interpretou sonhos do faraó que previam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Foi libertado da prisão pelo faraó e tornou-se um grande líder do Egito. José era filho preferido de Jacó, mas não primogênito. José foi fiel na prisão e no palácio. Em tudo que tocava prosperava. Deus usou as adversidades e os sonhos de José para prepará-lo para ser um líder e salvador do seu povo. A história de José oferece lições sobre ética e fé e como viver uma vida íntegra diante de Deus e da sociedade. A escritora Sheila Rausch, em seu livro Quebrantamento, conta a história de sua amiga Sharon, que escreveu um livro com o título O Céu Tem Tapete Azul. Olha só essa história. Nesse livro, Sharon conta que ela e sua família resolveram sair da rotina da grande cidade e viver em um sítio nas montanhas.
E lá começaram a criar ovelhas. Conversou com pastores e tal, e foram criar ovelhas lá no silêncio da montanha, na tranquilidade das correntezas. E uma ovelha do rebanho estava prenhe, né, depois de adquirir as ovelhas e tudo mais. E eles aguardavam ansiosamente pela vinda dos cordeirinhos. Pois bem, o dia chegou e a ovelha deu à luz a 3 lindos cordeirinhos. Porém notou-se que a mamãe ovelha só aceitava 2 e rejeitava o terceiro, que se chamava Joei, o nome dele. Então a família adotou o Joei e começaram a cuidar dele dentro de casa, e ele tornou-se uma espécie de bebê da família, o cordeiro rejeitado. Enquanto os outros irmãos viviam no pasto, Joei vivia em uma casa no tapete azul da sala. Com o tempo, o cordeiro rejeitado tornou-se o cordeiro mais amado do rebanho e andava no colo da família até tornar-se um cordeiro adulto. O rejeitado andava sob tapete azul e vivia no melhor lugar que foi preparado para ele. Andava no colo, porque ele era rejeitado, mamadeirinha. E a escritora pega essa história e crava na vida de pessoas rejeitadas. Mas encaixa, não encaixa? Enquanto os outros estavam com a mamãe, mamando, tinha o carinho da mãe, esse cordeirinho não teve. Mas ele não pegava sereno, ele não pegava chuva, ele não pegava sol. Ele era cuidado dentro de casa, no tapete azul da sala da sua senhora Sueli. E quando ele berrava lá, ia alguém lá e pegava, botava no colo, e botava ele aqui, botava perto do coração, cuidava dele, agradava ele, fazia carinho nele. E os outros estavam lá no templo, pegando poeira, né? Pegando poeira, pegando pó, pegando sereno, sujando a lã. E ele bem limpinho dentro de casa, dava o banho nele, cuidava dele, cheirosinho toda a vida. Tem tempo para todas as coisas na vida de Salomão, meus irmãos. Talvez você teve o seu tempo de rejeição, mas talvez nessa noite tem um tapete azul na sala para você deitar. Talvez nessa noite Deus estendeu um tapete azul na sala, um tapete do céu, uma vida celestial para a tua vida. Talvez você teve rejeições na sua casa, seu grande amor, amigos, mas tudo isso aconteceu para que você conhecesse a verdadeira paternidade do seu Pai Celestial. Encerrando essa mensagem, eu quero dizer para você que se sentiu a vida toda um cordeiro rejeitado, que Deus preparou um tapete azul para você andar a partir de hoje. O sumo pastor, Jesus, quer tomá-lo em seus braços hoje e dar colo para você. As feridas da rejeição serão cicatrizadas a partir de hoje. Você acabou de cair onde você sempre desejou estar. Você que não entendeu. Nos braços de alguém que te ama de verdade. Eu disse que eu dava conta e dei conta. Glória a Deus. Coloque-se de pé. 15 para as 10. Gostaria de ter terminado 9h30, mas eu precisava, irmãos, falar até a última ovelhinha. Eu quero que o Rafael me ajude aqui nessa noite, no encerramento dessa reunião. Quero me sentar um pouquinho ali para dar uma exercitada no joelhinho. Mas eu quero deixar aqui um espaço aberto nessa noite, para você que se encaixou-se no estado dessas ovelhas que eu falei aqui nessa noite. Quem sabe você não vai querer, mas quem sabe você vai querer se jogar aqui na frente. Quem sabe você vai querer que alguém toque em você, que alguém abrace em você, ao som da adoração nessa noite. Quero chamar o Rafa para assumir aqui nessa noite. Eu quero estar encerrando a minha parte aqui nessa noite.
Você recebe essa mensagem com a palavra de Deus na sua vida? Amém? Pastor Rafa, continua, meu filho. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Até essa canção eu pensei em cantar hoje. Meu Deus. Aleluia. Quantas vezes você caiu, Eu acredito que tentando acertar. o que te faz não conseguir vir aqui à frente, seja o trauma de ser rejeitado, seja o sentimento de se sentir rebelde, seja o sentimento de se sentir caído, ou talvez possa ser o sentimento de se sentir perdido ou desgarrado. Mas eu acredito que cada um de nós aqui se encaixa em uma dessas ovelhas, em um desses pontos. E nessa noite você tem uma oportunidade linda que Jesus está te dando, de se conectar novamente, de se entregar. E nós queremos deixar esse espaço aberto e convidar você que quer receber uma oração, você que quer entregar a sua vida, você que quer mudar, você que quer ser diferente, você que quer deixar de ser uma ovelha rebelde. Nós queremos orar por você. Você quer deixar, a partir de hoje, se sentir assim como você estava se sentindo. Que palavra poderosa. Temos uma irmã aqui que venceu. Aleluia. Sempre precisa vir o primeiro para depois vir os outros, né? Temos mais dois vindo ali. Essa é uma noite que o Senhor está resgatando as ovelhas. Sim, o Senhor está resgatando você. Essa é uma noite de resgate. De fato, Ele deixou as 99 só por causa de você. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantas frustrações, quantos traumas, quantos sentimentos. Não importa quem você é, Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Talvez você já desistiu de você mesmo, mas Jesus ainda não desistiu de você. Nunca vi amor tão grande assim. Sim, Ele não desiste de você. Ele se importa com Você, Ele compreende o seu caminhar. nunca vi amor. Esse é o amor de Jesus, que independente de qualquer coisa te resgata, que independente de qualquer coisa libera um óleo sobre as tuas feridas, que independente dos seus traumas, não importa quantos te rejeitaram na vida, o que importa é que Ele não te rejeitou, mas pelo contrário, Ele te aceitou. Pelo contrário, Ele é o único que te recebe. Ele derrama um óleo sobre as suas feridas. Ele restaura as suas forças para te colocar de em pé de novo. E talvez o que mais constrange eu e você seja esse tão grande amor de Deus por nós, que em meio a tantas falhas, quantas vezes erramos,
Quantas vezes falhamos, quantas vezes nos frustramos, quantas vezes nos decepcionamos, mas Deus continua ali, insistindo conosco, dizendo: vamos de novo, deixa eu curar você, deixa eu libertar você, deixa eu transformar você. E é isso que Ele está fazendo aqui nessa noite, vindo sobre nós, sobre cada um de nós, e trazendo o que cada um precisa, dentro da realidade de cada um de nós. Sim, Jesus. Obrigado por nos resgatar, Senhor. Obrigado por curar os nossos traumas. Obrigado por sarar as nossas feridas. Obrigado por nos aceitar como somos. Obrigado por nos receber. Obrigado por aqueles que nos rejeitaram, pois a rejeição nos levou a te conhecer, pois a rejeição nos levou para perto de ti, pois a rejeição nos empurrou para o propósito. Sim, Jesus, nós damos graça a você nessa noite. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção, obrigado pelo teu grande amor liberado sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Teve algo em essa palavra que me chamou a atenção e eu marquei essa frase. E eu acho que ela se aplica na sua vida de uma forma, talvez falando de uma outra forma, essa frase aqui: a frustração bloqueia a condição de replanejar. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você nessa noite que diante dessa palavra, não deixe que as frustrações roube você dos sonhos de Deus. Volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a planejar o seu futuro. Volte a sonhar. Cuidado pelas frustrações que você teve com as pessoas à sua volta, para não ferir e não ofender as pessoas que estão perto de você hoje. Cuidado. Replaneje. Sonhe. Levante a cabeça. Prossiga. Jesus é com você. Não importa quantos te abandonaram na caminhada ou quantos te rejeitaram, o que importa é que Ele está contigo. Replaneje de volta, refaça a sua rota e coloque Jesus nela e ela dará certo. Coloque Jesus nos seus sonhos e eles darão certo. Não tenha medo de viver, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de planejar. A única coisa que precisamos ter medo é de não viver uma vida com Deus, ou na qual Ele deseja que nós venhamos viver. Todas as ovelhas, para mudarem o seu estado, elas têm algo em comum: se aproximar de Deus. Independente da forma na qual elas se encontram, todas elas, para achar a solução para a sua vida e para a sua condição, é correr para Jesus. Então corra para Jesus depois dessa noite. Não queira outra coisa a não ser Cristo. Não deseje outra coisa a não ser Jesus. Glória a Deus pela vida do pastor Sérgio. Glória a Deus por essa palavra. Você está feliz? Você vai dar uma resposta a essa palavra? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus renove suas forças, pastor. Guarde você em todo tempo, a sua saúde, e que conserve sempre a sua mente e o conhecimento na qual o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Nós somos gratos em ter você junto com a gente, em Deus ter nos presenteado com isso. Levante sua mão assim comigo. Quero desejar a você uma boa semana, cheia do poder do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, e não haverá problemas nessa semana que não serão capazes de ser resolvidos com Deus.
Com Deus você vai vencer todos eles, mas se você tentar lutar sem Ele, jamais você vencerá. Jesus Cristo é! Jesus Cristo é! Ele é! Deus abençoe, uma ótima semana. Que o Senhor abençoe a sua casa e seus filhos, para a glória de Deus.